Será que devemos julgar? Acaso Deus é o único juiz? Se isso fizermos, como devemos fazê-lo? É tempo de juízo? Vejamos, tenho ouvido e também lido sobre este tema, e o que me parece que a opinião da maioria é que não devemos julgar a ninguém, já que o juízo pertence a Deus, o qual é o único juiz e não cabe a nós fazê-lo esse julgamento. E é sobre esse tema que iremos falar e esclarecer na base e na luz das Escrituras. Já volto com você, não saia daí. Olá, que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Arrependa-se. Meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. Não te peço nada demais, apenas a sua inscrição, ativação do sininho na opção todos, claro, o seu comentário que é muito importante, e os compartilhamento e o like que é muito interessante, né? Importante para o crescimento do nosso canal e o YouTube ver que está sendo conteúdo bom. Desde já, meu muito obrigado. Bem, um dos versículos mais usados da Bíblia é o famoso "Não julguem, para que vocês não sejam julgados". Mateus 7:1. Já virou até um bordão isso aí. Todo versículo das Escrituras deve ser lido em seu contexto, se quisermos entender corretamente o seu verdadeiro significado. No versículo 2 e 5 desse mesmo capítulo, é evidente que o verso 1 se refere ao julgamento hipócrita, falso. Um irmão que tem uma viga em seu próprio olho não deve estar julgando o irmão que pode ter um cisco em seu olho. A lição é simples. Você não pode julgar outro por seu pecado, a menos que você tenha confessado e abandonado esse pecado seu, que caso você tenha, que julga, né, a outra pessoa e você também está no mesmo patamar. Então isso é o julgamento. Aqueles que apegam a "não julguem, para que vocês não sejam julgados", para condenar aqueles que expõem o erro, devem ler todo o capítulo. Veja o que Jesus disse: "Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens, devoradores. Vocês reconhecerão pelos frutos que eles produzirem", né? Está lá em Mateus 7, 15 e 16. Como podemos conhecer os falsos profetas, a menos que os julguemos, claro, pela palavra de Deus, à luz das Escrituras? Bem, olha, o sistema é corrompido, então anuncie às pessoas um evangelho que vai apenas aliviar os seus problemas e entregar-lhes as bênçãos desejadas. As palavras do reino de Deus deixaram de ser prioridade e nem mesmo estão sendo pregadas em muitas igrejas. Lamentável. Muitas das vezes o ato do servo de falar a verdade sobre alguém pode ser mal compreendido e soar como se ele estivesse falando mal. No entanto, isso não significa que o cristão falou mal, mas falou a verdade de uma pessoa que pratica o mal. O ato de falar a verdade de uma pessoa não significa que se está falando mal ou bem dela. Paulo alertou sobre os falsos irmãos e, obviamente, ele não estava falando mal, as quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância, que está lá em Tito 1:11. Paulo não falou mal dos falsos irmãos,
mas falou a verdade a respeito deles, pois eles realmente eram gananciosos e transtornavam casas inteiras com falsos ensinamentos. É o que hoje mais vemos no meio cristão. Bem, olha, um texto que muitos fazem a confusão, muitos dizem que não podemos julgar. Mas aí que você se engana, meu caro amigo. A Bíblia tem respaldo bíblico para isso. Saiba julgar conforme a Bíblia nos orienta. Continue lendo. Mas como não julgar segundo a aparência, se só podemos ver a aparência? A única maneira de julgar segundo a reta justiça é julgar de acordo com a palavra de Deus, como está escrito lá em João, no capítulo 7 e o versículo 24. A reta da justiça é a palavra de Deus. O Senhor Jesus não estava autorizando acusações pessoais, e sim nos orientando a analisar tudo de acordo com a sua palavra, julgar atitudes e não pessoas, avaliar situações, avaliar as nossas reações para fazer as escolhas certas e corretas. Não permitir aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus permaneça em nossa vida, que não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso. Não deixar coisas ruins em nosso meio, mas não julgar segundo o que vemos, e sim sob a luz da sua palavra. Essa é a diferença entre o religioso e aquele que é realmente de Deus. O religioso julga as pessoas, aponta o dedo, despeja acusações, vê o cisco no olho dos outros, mas ignora a trave que há no seu próprio olho. Como já disse, está lá em Mateus 7:5. Quem é Deus não está preocupado em acusar os outros nem interpretar o que se vê. Sua mente está focada em obedecer a Deus e combater o bom combate da fé dia após dia. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então, para isso, usa a sua inteligência, tá bom? Analise tudo, julga tudo sob a luz da palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra, pode entrar em sua vida. Se encontrar alguém com aparência de cristão, mas que fala mal dos outros, aqueles que é de Deus, imediatamente se afaste. Não dá continuidade a conversas contrárias ao caráter de Deus. Se recebe uma proposta contra a sua fé, aquele que é de Deus a analisa e rejeita, pois para ele muito mais importante é a sua salvação. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em Romanos 12, 20. Hábito das pessoas em relação às palavras de Deus é ler versículos e analisá-los individualmente ou fora de contexto, o que leva as pessoas muitas vezes a concluir alguma parte da Bíblia de forma errônea, errada. Por isso, se faz necessário ler o texto para interpretar o contexto corretamente. E é importante analisar a Bíblia em sua totalidade. No contexto de Mateus 7, 1 e 2. Se tornou comum ver as pessoas usando e repetindo religiosamente esses versículos, tentando nos fazer calar a boca. O homem, por sua natureza vaidosa, não gosta de ser confrontado, corrigido ou contrariado. E para afastar possíveis confrontos com aqueles que tentam lhe abrir os olhos para o verdadeiro evangelho, por vezes prefere tentar calar quem o evangeliza com ameaça do tipo: cuidado, hein? Você está julgando. Fala assim num servo de Deus, para justificar suas atitudes erradas, de forma que ninguém possa mais corrigi-las. Passam então a citar esses versículos para nos fazer ficar quietos. Isso ocorre porque muitos aprenderam o significado dessa passagem de forma errada, ou até mesmo sabendo que está errado, mas usa Mateus 7,1 para tentar blindar do seu erro, dizendo: deixa eu pecar em paz. Caro irmão e amigo, saiba analisar pela palavra de Deus para se manter no caminho da justiça e não ser omisso a tudo isso. Essa deve ser a minha atitude nesse mundo hostil.
Mantenha-se atento para analisar tudo sob a luz da palavra de Deus. Sua crença na verdade que lhe foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-los aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Está em Tito 1:9. É correto batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Faça somente a sua parte, lembrando que sempre que somos a luz do mundo, obedeça a Deus e seja sal e luz durante toda a sua vida. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. E agora, para finalizar esse texto, esse vídeo, quero dizer que o amor de Deus e a sua ira frequentemente andam juntos. Números 14:18, Romanos 11:22 e Hebreus 12:5. E verdadeiramente a ira de Deus é uma expressão do seu amor. Se Deus não tivesse ira aos seus atributos, seriam falhos. Se não houvesse a ira de Deus, ele seria indiferente ao pecado, mostraria uma ausência de moralidade e aceitaria tolice e corrupção. Por Deus ser puro, necessariamente ele precisa odiar o que é impuro. Mas o crivo sempre será a palavra. Ninguém está apto a julgar a não ser por ele. Veja bem, quem julga segundo a aparência cai no erro de Mateus 7:1. Agora, no texto acima, estamos tratando justamente disso, que não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta da justiça, que são as Escrituras. João 7:24. Amém? Fico por aqui. Volto semana que vem, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.